Alô, amores, como é que vocês estão? Estão se cuidando aí no meio dessa quarentena? Como é que tá a maré? Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa sobre a formação do Estado brasileiro e vamos falar sobre esse período entre 50 e 64, período pré-ditadura empresarial cívico-militar. Vê bem, esse período eu acho que é um período que é o período basilar para a gente entender a política contemporânea do Brasil. Então a gente vai dividir isso aqui em duas aulas. A gente vai falar hoje sobre o cenário político brasileiro dessa época e eu vou falar nesse videozinho aqui somente sobre o governo Vargas, tá? Na próxima aula a gente fala sobre os governos Juscelino, Jango e os antecedentes do golpe, tá beleza? Então vamos lá, vamos entender aí esse período, né? Esse período é um período onde a gente vai ter um predomínio muito grande de domínio carismático, tá? Se a gente tem na história brasileira um exemplo de doutrinação carismática, esse exemplo ele encontra sua quintessência em Vargas, tá? Mas aí a gente não pode excluir disso aí políticos que atingiram alguma proeminência, como Jânio Quadros, por exemplo, uma eleição completamente atípica, né? Atípica é aquela, porque depois a eleição desse presidente que está aí é uma que segue mais ou menos os mesmos moldes da eleição de Jânio, né? Contexto histórico, né? Esse é o período pós-guerra, é um período de Guerra Fria, é um período de polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, é o período de polarização da expansão da doutrina liberal norte-americana em contraposição à expansão das revoluções socialistas. Então, havia necessidade de que esses dois países estabelecessem áreas de influência de suas políticas socioeconômicas, né? Então, a gente vai ter as políticas norte-americanas pautadas pelo medo, né, do avanço do socialismo pelos países capitalistas. Isso é óbvio, uma vez que a fome, o desemprego, né, elas encontrariam solução, pelo menos teoricamente, nas práticas socialistas, tá? Aqui no Brasil, a gente vai ser o período da deposição de Vargas, da ditadura que foi de 30, né, que é inaugurada na Revolução de 30 até 45. A Vargas não havia sentido, né? O Brasil tinha lutado junto aos aliados na Segunda Guerra Mundial para liberar o mundo das políticas nazifascistas. Como é que a gente ia ter um político, como é que a gente ia ter um ditador no comando do país? Então, há a deposição de Vargas, né? A gente vai ter uma Constituição em 46, uma nova Constituição em 46, um crescimento econômico graças à injeção de capital norte-americana, né? É um período onde o patrimonialismo, né, ele cresce muito no Brasil graças à relação espúria entre empresariado e política, né? E há uma campanha cada vez maior de trabalhadores exigindo melhores condições de trabalho e aumento salarial, né? Como é que era a realidade política no Brasil dessa época? A gente tinha, num lado, a UDN, tá? E de outro lado, aliados não, né? Tinham mais ou menos tinham ideologias parecidas, PSD e PTB. A UDN era a representação em partido político da direita, né, do que a gente tem mais à direita no país. Nota que
Esses três partidos políticos, eles não, o PTB ainda existe como sigla, mas os outros dois não existem mais. Entretanto, a ideologia, a ideia de país desses caras lá da metade do século XX é uma ideologia que perdura até hoje. Né? A gente tem muito político hoje em dia que é herdeiro político das ideias desses caras. A figura mais destacada da UDN era um jornalista, ele era dono de um jornal da Guanabara, né? Lembrando que à época o estado do Rio era um e a Guanabara era um outro estado. Né? Carlos de Lacerda era dono de um jornal chamado Tribuna de Imprensa, que servia de palco para bater a torta e direito nas políticas populistas trabalhistas de Vargas. Né? A Lacerda era a representação máxima no Brasil dos ideais do liberalismo econômico e da abertura do capital estrangeiro, do Brasil ao capital estrangeiro. Né? O PSD era um partido ligado aos políticos do Estado Novo, aos políticos aliados a Vargas. Né? Tinha uma base eleitoral muito forte, tinha um discurso, um apelo popular muito forte, principalmente nos grandes centros urbanos. Aqui a gente tem duas das maiores figuras do PSB. Dois mineiros, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Os dois vieram a ser presidente da República. Esse fez um governo que a gente vai analisar daqui a pouquinho, na outra aula, e esse aqui foi eleito nas eleições indiretas que sucederam a ditadura empresário cívico-militar, mas não assumiu porque morre antes de assumir. O PTB era o partido de Vargas. Né? Era um partido que, após a morte de Vargas, ele foi liderado por Leonel de Moura Brizola, gaúcho, que foi governador do Rio Grande do Sul, posteriormente governador do estado do Rio de Janeiro, e João Goulart, duas vezes eleito vice-presidente do Brasil e herda o cargo com a renúncia de Jânio Quadros. Tá? Era um partido político extremamente ligado à classe trabalhadora. Tá? Nota que havia uma manipulação política dos sindicatos. Né? O governo Dutra é um governo que é o governo que sucede a saída de Vargas do poder. Né? A política interna de Dutra foi marcada pela pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, que leva o nome dele, a instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e o chamado Plano SALT, que priorizava a saúde, a alimentação, os transportes. Tá? Esse período é um período que foi marcado por um aumento dramático da inflação e do custo de vida. Tá? O governo Dutra não foi um governo que, ao fim dele, deixa o Brasil em boa situação econômica. Tá? Com relação à política externa, é um período onde a gente tem a adesão máxima da política brasileira aos ideais norte-americanos. Né? Chegando a se dizer naquela época que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Obviamente que isso não podia dar boa coisa. Durante o governo Dutra, a gente vai ter a elaboração da Constituição de 46, tá? Que mantém os princípios do federalismo, né? Ao contrário da questão centralizadora da Constituição de 37, né? A chamada polaca, né? Reestabeleceu as eleições diretas em todos os campos eletivos, manteve o presidencialismo, aumentou o mandato presidencial para 5 anos, né? Manteve a autonomia e a harmonia entre os três poderes, né? E a questão da representatividade. Né? Era uma Constituição liberal, tá? Liberal-democrata.
A eleição para a sucessão de Dutra, do general Eurico Dutra, foi uma eleição marcada pela campanha do queremismo, né, da volta de Vargas ao poder, mas dessa vez através do voto, né? A campanha foi uma campanha que falou muito bem aos ouvidos do povo, aos ouvidos da classe trabalhadora, né? A gente, nesse linkzinho aqui, vocês vão poder ouvir o jingle da campanha de Vargas, né? Que era uma campanha pedindo o retorno de Vargas, né? Que dizia para botar o retrato do velho outra vez, né? Bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Vê que o apelo de Vargas à classe trabalhadora era o mesmo que ele tinha enquanto ditador entre 30 e 45, né? Acontece que a gestão de Vargas, as características do governo eleito de Vargas, né, a questão do nacionalismo, do intervencionismo, da intervenção do Estado, com E maiúsculo, na economia, né, a campanha do petróleo nosso, da criação da Petrobras, elas foram questões extremamente mal vistas pela política liberal norte-americana, uma vez que era desejo norte-americano a exploração do petróleo brasileiro. Esses caras já sabiam que o Brasil tinha abundância nessa matriz energética. Então a gente tem uma grande divisão na política nacional, né? A parte ligada a Vargas, que ansiosa pela nacionalização das matrizes energéticas do país, enquanto os entreguistas desejavam que a exploração e refino do petróleo brasileiro fossem entregues a multinacionais. Políticos, deputados federais, senadores recebiam dinheiro das grandes companhias internacionais, da Shell, da BP, da BP inglesa, né, da Shell de matriz holandesa, da Texaco e da Esso, que são norte-americanas, recebiam dinheiro dessas grandes companhias para votar contra a campanha nacionalista contra a questão do petróleo é nosso. Isso gerou um desgaste muito grande a Vargas, que começa a apanhar muito com relação à política interna, né? Carlos de Lacerda usava o seu jornal A Tribuna da imprensa para bater em Vargas de manhã, de tarde e de noite. O Globo, né? Na época a gente só tinha o jornal e a Rádio Globo, mas as organizações Globo batiam incessantemente em Vargas, né? Lembrando que a essa época, né, o rádio era o grande meio de comunicação, né, do brasileiro, e tinha uma importância muito grande pela sua penetração em todo o território nacional, em todas as camadas da sociedade. O chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, incomodado com os ataques incessantes e difamatórios sobre a figura de Vargas, esse cara ele orquestra um atentado contra Carlos de Lacerda que não é exitoso. Carlos de Lacerda sai ferido e um major da aeronáutica é morto nesse atentado. Isso deu a matéria-prima necessária para que a oposição a Vargas elevasse o tom, né, ligando o nome de Gregório Fortunato ao nome de Vargas, né, apontando Vargas como mandante do crime, e a situação política de Vargas se torna insustentável. Há uma sugestão de Vargas para que ele se licenciasse do cargo, né? Numa conversa com os generais, esses generais não aceitam essa hipótese da licença e Vargas adota uma medida extrema e comete suicídio, né? Em 24 de agosto, dá um tiro no coração e
falece no Palácio do Catete. Ele deixa uma carta testamento, que é um documento histórico importantíssimo, que está lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde ele fala que a morte dele é um passo para a eternidade, saindo da vida e entrando para a história. Vargas, ele se martiriza, né, nesse contexto, e talvez, se não fosse o suicídio, Vargas tivesse saído do poder e tivesse se apequenado enquanto político. Mas ele, numa manobra extrema, né, ele literalmente sai da vida para entrar nos livros de história. Não tem uma cidade em todo o Brasil que não tenha uma rua de Getúlio Vargas, não tem uma praça de Getúlio Vargas, não tem um busto de Getúlio Vargas. Vargas teve uma atuação importante na concessão dos direitos trabalhistas, né, no seu período ditatorial. Mas a gente não pode esquecer que ele assumiu o poder através de um golpe militar, né? Foi ditador. O período de 37 até 45, o período do Estado Novo, foi um período de perseguição política intenso. Mas o senso comum faz a gente lembrar de Vargas somente como pai dos pobres. Na próxima aula, a gente dá seguimento a essa conversa sobre o período, esses 25 anos entre a saída de Vargas do poder, né, do fim da ditadura Vargas, até o golpe cívico-militar de 64. Beijo grande, fiquem bem.